fato conversa com o pastor Kenner Terra, ele que preside a Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo. Prazer, é um prazer, Paulo. Aqui, Caruaru, é uma cidade que me toca profundamente. Gosto mais da cultura pernambucana, gosto mais da cidade de Caruaru, gosto demais da expressão artística, da beleza linguística, gosto mais do povo. A Bethesda aqui de Caruaru também é uma comunidade muito querida, muito acolhedora, então é uma alegria estar por aqui. Fica renovado o convite, né, para na próxima vinda, se possível, encaixar com o período do São João, para você conhecer também essa efervescência cultural da cidade nessa época. Rapaz, eu até falei com o pastor Zé, falei, olha, tem que mudar aí os eventos e colocar o evento para julho, é julho, né? Junho, para que eu consiga participar aí das festas de São João também, que é uma expressão bonita, lindíssima da nossa brasilidade. Pastor, na década de 80, entre 80 e 90, se espalhou pelo Brasil as conferências, congressos brasileiros de missões, aconteciam muito tanto lá no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, teve o Geração 90, promovido para uma cidade para Cristo, os congressos da Vinde, essas missões, né, que faziam um trabalho, trazendo uma nova conscientização para a igreja brasileira, inclusive aqui no Nordeste, para nos chamar para não ser uma igreja, como no seu sermão você estava lembrando, uma igreja de gueto, uma igreja isolada, e sim uma igreja inserida na sociedade. Passado todos esses anos, nas últimas décadas, parece que aconteceu alguma coisa que de fato a igreja hoje, cristã inclusive, ela é muito ampla, ocupa diversos setores, né, inclusive de poder, e ao mesmo tempo parece que isso não trouxe necessariamente os benefícios esperados para a sociedade de um modo geral, né? Na sua opinião, foi o que aconteceu? Bom, a igreja evangélica, vamos falar da igreja evangélica, da década de 90 e 80, representava uma parcela bem pequena da sociedade, bem menor do que o que representa agora. Então, primeiro, a representatividade era menor. Esses movimentos eram movimentos de grupos seletos. Eu poderia dizer uma elite do mundo evangélico. Lembremos que a tradição pentecostal estava dando seus passos mais profundos, ganhando mais espaço. O neopentecostalismo estava no início. Então, quando nós olhamos a igreja brasileira hoje, essa igreja brasileira, ela é pentecostal e neopentecostal. Isso representa uma virada teológica. Em sua maioria, no caso. Né? Sim, 60% dos evangélicos no Brasil são pentecostais, porque no censo, inclusive, pentecostais e neopentecostais estão no mesmo quadro de análise, análise numérica. Então, a igreja brasileira ela tem ganhado um novo rosto desde a década de 80, ou melhor, 90 e anos 2000. Então, a diferença é teológica. E eu não diria que a igreja brasileira ela tenha simplesmente se desconectado do mundo. Ela tem ocupado lugares, o problema é como ocupa. Nas décadas de 80 e 90, os movimentos que você indicou, Paulo, eles estão dentro de um paradigma de missão, que é um paradigma muito vinculado à linguagem da missão integral, que ganhava um lugar especial nesses movimentos mais intelectualizados do mundo evangélico. A missão integral foi perdendo espaço. Então, aquela compreensão de que evangelização é alcançar o ser humano todo, não só uma parte dele, isso vai perdendo um pouco do lugar na tradição evangélica brasileira. E esse novo evangélico brasileiro, essa teologia nova que vai ganhando espaço, ela valoriza especialmente a conversão individual. Ela tem dificuldades, por exemplo, com a separação entre igreja e Estado. E ela está muito conectada a um dualismo, corpo e alma. Então você
Você está diante de uma forma de pensar missão, evangelização e fé que tem a ver com domínio. Então eles estão no mundo, mas querendo dominar e converter o mundo, a cultura, a política. Veja, até a década de 80 era muito comum se ouvir: crente não se envolve com política. A coisa foi mudando, ó, crente vota em crente. Irmão vota em irmão, era e agora crente domina a cultura. Crente domina. Domina para quê? Para converter a cultura, para converter o Estado, né? Converter a arte, converter as expressões da criatividade social. Então, isso produz um outro jeito de pensar a presença da igreja no mundo. Então, esse compromisso social, veja, na década de 60, você tem lá um congresso aqui no Nordeste, o Congresso do Nordeste, se não me engano, que aconteceu aqui no Recife. Jesus e o processo revolucionário brasileiro. Então você tinha uma discussão sobre as mudanças sociais do país. Gilberto Freire participou, Celso Furtado, dialogando com os pastores, com as pastoras, com os líderes evangélicos. Então você tem uma mudança mesmo teológica. E eu não diria que o pentecostalismo seja um mal que causou isso, não. Mas os corolários da teologia pentecostal no Brasil produzem esse olhar de dominação e com pouca preocupação, por exemplo, com questões vinculadas à justiça, à separação de igreja e Estado. Então nós tivemos um processo de transformação da teologia evangélica e, pelo que parece, essa teologia ela costuma negar o mundo estando nele, dominando-o. Então o que o mundo constrói, propõe, cultura, etc. Eu não quero, mas eu quero dominá-lo e transformá-lo em minha imagem e semelhança. Então, um exemplo é essa relação com a política. Você não tem a presença dos evangélicos, em sua maioria, preocupados com a transformação social, com a função política e com interesses públicos, mas sim evangélicos que querem transformar o Estado em um Estado evangélico. É estar no Estado, mas não estar no Estado seguindo a dinâmica do Estado democrático de direito, mas seguindo um projeto de poder, que é o grande problema. Talvez essa seja a diferença que você tenha percebido olhando a tua caminhada da década de 90 com o que está acontecendo hoje. E passa por uma questão também de conscientização individual em relação ao que acontece comigo quando eu me converto ao Evangelho, né? Ou seja, eu tenho Cristo como Salvador, mas o desdobramento dele enquanto Senhor, me parece que é isso que está faltando, né? Qual seria a diferença, então, individualmente, de um cristão que aceita Jesus como Salvador e dali em diante, como seria a relação tê-lo enquanto Senhor? Eu acho que a gente pode explicar isso falando um pouquinho do conceito de fé em Paulo. O crer em Paulo. Fé, por um bom tempo, inclusive na academia e nos espaços da igreja, se entendeu como a aceitação mística de um conjunto de afirmações sobre Jesus. Então, crer para ser salvo. Então, crer era visto como um ato intelectual, um ato individual, um ato subjetivo de aceitar Jesus como seu Salvador. Nesses últimos anos, nós temos percebido que o conceito de fé em Paulo é interessante e é mais largo do que isso. Se separar fé e obras, uma leitura muito superficial de Gálatas e Romanos. Mas, na verdade, em Paulo, fé tem a ver com agir. Como dizia Efésios, fé que opera no amor. Isso é em Paulo, se nós lermos Tiago, isso fica mais nítido. Então, crer significa acolher, estar em Cristo, o que produz uma ação no mundo na lógica do amor. Então, crer é agir. Crer não é sentir. Crer não é acolher intelectualmente. Crer é atuar existencialmente.
para Paulo, crer é ser no mundo. Então, se crer é ser no mundo, é ser no mundo a partir do senhorio de Cristo. Então, salvação, fé que salva, não é fé que eu acolho um conjunto de informações que me dão o salvo-conduto, a legitimidade para ir para o céu, ou ser poupado do inferno. Eu creio, então eu vou para o quinto dos infernos, sofrer no colo de Satanás, queimar por toda a eternidade. Então eu creio no Senhor Jesus. Então se eu creio, quer dizer, agora eu entendi, eu aceitei um conjunto de informações, e é pela graça. Então crer me leva a Deus pela graça. Então, essa leitura que está muito vinculada à experiência do século XVII, dos movimentos reformados, do Lutero, etc., por conta daquele contexto de separação total da lógica das obras e da tradição católica, nos tirou uma parcela importante do conceito de pistes, né, de fé, que é aceitar e realizar, acolher e encarnar, compreender e agir. Isso é fé em Paulo. Então, não se desconecta fé e obras. As obras e a fé, inclusive, essa é uma discussão que as novas perspectivas sobre Paulo têm enfatizado, né? que é uma linha das discussões da teologia paulina. Então, a fé como essa ação no mundo. Então, naturalmente, quem crê segue o caminho de Jesus de Nazaré. Quem crê cura os enfermos. Quem crê cuida dos pobres. Quem crê se revolta contra a injustiça. Quem crê produz uma ordem de amor. Quem crê transborda em misericórdia. Quem crê se escandaliza com as contradições das relações sociais. Quem crê habita o mundo de forma diferente. Então, crer é agir. Então, salvação e boas novas, etc., isso tem relação com uma forma de agir no mundo. Então, que forma de agir é essa? Como você disse, a forma de agir a partir do senhorio de Cristo. Fé em Paulo contempla a ação. Fé em Paulo é agir. Fé em Paulo também tem relação com obras. A gente está caminhando já para o final, e para concluir, eu queria que você contasse para a gente, mostrasse alguns exemplos, alguns sinais desse reino de Deus no Brasil, inclusive a partir da própria IBAB, né, de alguns exemplos na prática, ou até em outros locais que você tem viajado e conhecido. Que sinais do reino de Deus, por exemplo, nessa visão, na igreja, até mesmo a partir da IBAB, a gente poderia identificar? Aqui, a Bethesda, Caruaru, ela tem um espaço que cuida de crianças. É uma comunidade que acolhe todas as pessoas. Isso é um sinal do reino. A IBAB, outro dia, realizou uma conferência chamada Conferência IBAB, Tema Cultura e Fé, em que nós dialogamos com poetas da literatura brasileira, com a cultura, a música, a arte, a comida que representa a brasilidade a partir do lugar da fé. A IBAB ajuda 50 instituições. Nós encaminhamos no final do ano, arrecadamos, no ano passado foram 3 milhões, este ano serão 3 milhões e 100 mil para cuidar durante o ano inteiro de 50 instituições. E entre elas tem uma que junta muito bem trabalho e serviço ao reino. Um restaurante, uma hamburgueria, um restaurante altíssimo nível, e o dono desse restaurante, Gustavo, o chefe Gustavo, ele cuida com um projeto com moradores de rua, uma região muito dolorida lá de São Paulo. O restaurante, ele não é só de fachada, ele é um restaurante que ganha prêmios, a sua hamburgueria ganha prêmios, faz um dos melhores hambúrgueres de São Paulo, no Brasil. A comida é uma comida de altíssimo nível.
E esse espaço serve inclusive para gerar emprego e para manter um projeto social que lida com famílias em situação de rua. Isso é sinalização do reino. Você torna o seu trabalho, você torna o seu sustento não como um lugar de acúmulo, mas sim de serviço. Ele não deixou de ser um profissional para ser missionário ou ele faz do restaurante só o seu sustento e o seu glamour diante dos chefes de São Paulo. Ele é um baita chefe, faz com excelência, e esse projeto é o que dá vida para o seu trabalho social. A vida na sua cotidianidade, no espaço da comercialidade, da comida, da profissão ligada a restaurantes e comida, se torna um lugar de sinalização da justiça. Então, a questão de fato não é necessariamente só ou não termina no momento que se estabelece sua relação com Deus. A gente percebeu aí que também é consequência, né, ou a consequência disso vem com sua ação no mundo, no seu ambiente profissional, na sua escola, onde você estiver inserido. Kenner, obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado o convite, né, e ter trazendo essa palavra para a gente. Esse momento final fica aí também para você deixar suas considerações finais para o prazer estar aqui, você que está ouvindo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em qualquer horário. Então, você tem um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, a hora que você estiver acessando esse vídeo. Que Deus te abençoe, e a minha oração, meu desejo é que você, eu, todos nós nos tornemos sempre uma sinalização de uma nova ou outra ordem de relações possível. Que Deus abençoe você e a tua casa. É um prazer estar aqui. Obrigado, cara.